nos colocar em pé, pedir para que o Senhor receba o nosso culto desta noite, que o Senhor continue falando conosco. Senhor, meu Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesse dia. Senhor, te pedimos que nesta noite o Senhor ministre a Sua palavra ao nosso coração. Revela, Senhor, nos dê entendimento, nos dê direcionamento. Fala a cada um de nós. Tu nos conheces, Tu nos sonda, Tu sabes as nossas necessidades. Senhor, ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 31. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus e aqui também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus, Ele seria injusto se não nos desse um padrão a seguir. Deus não poderia nos julgar se Ele não nos ensinasse, se Ele não nos desse um princípio de vida. Se nós não tivéssemos uma norma, como nós vamos seguir, como nós vamos prosseguir na vida, se nós não tivéssemos um direcionamento, uma maneira correta de se conduzir nesse mundo. É como se nós entrássemos em uma estrada sem sinalização, sem saber ao certo ao destino. Deus não nos preparou desta maneira. Deus, Ele nos dá um padrão do seu reino. Como que nós devemos nos portar, como nós devemos nos dirigir, como devemos ser. Então, primeiramente, Ele se apresenta e Ele dá o seu único filho. Ele deu o seu único filho porque nós éramos merecedores? Não. Nós não éramos merecedores. Mas diz a palavra que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ele deu o seu único filho por todos nós. Ele entrega o seu único filho para que nós fôssemos seus filhos. Então Deus entrega seu Filho unigênito espontaneamente. Deus nos dá um padrão de multiplicação. Então Deus, Ele nos dá um padrão a seguir. E nós temos que olhar para o padrão que Ele coloca. Como que Deus faz? Como que Deus age? Porque assim nós devemos agir.
Se nós não fizermos da mesma maneira como ele age, nós não o agradaremos, não conquistaremos como ele. Então ele entrega, no versículo de número 29, diz assim: porque o de dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus, ele entrega o seu único filho, e ele entrega como um padrão. E qual é esse padrão? Para que ele seja o primogênito, e o primogênito entre muitos irmãos. Então quando ele dá um modelo, ele diz: olha, é dessa maneira que vocês devem ser. Eu estou entregando meu filho, eu estou enviando meu filho, para que vocês sejam meus filhos, como ele é meu filho. Então ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu filho. O que Deus espera? Que nós venhamos ser a imagem do seu filho. Ele espera que nós tenhamos o mesmo padrão, que nós sejamos do mesmo pensar, do mesmo agir, da mesma maneira nós venhamos nos portar. E Deus, ele dá, ele entrega, ele não retém, ele dá. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 11, no versículo 24 e 25, diz assim a palavra: ao que distribui, mais se lhe será acrescentado, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Provérbios nos dá um ensinamento que ao que distribui, mais lhe será acrescentado. Quando Deus entrega o seu único filho, o que ele estava esperando? Que mais filhos seriam acrescentados. Então o padrão que Deus nos dá, não é um padrão de medo, um padrão de reter, um padrão de esconder, mas é um padrão de abençoar. O que de graça você recebeu, de graça você dai. Distribua. Você recebeu a unção do Senhor, distribua esta unção, dá com alegria, entrega com alegria. Então o padrão que Deus está nos chamando é o seu padrão. Ele deu o seu único filho para que houvesse muitos filhos, para que tivesse muitos filhos. Livro de Gideão, abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, vai nos falar de um homem chamado Gideão. Este homem chamado Gideão, ele estava ali malhando o seu trigo, e ele estava com medo de perder tudo aquilo que ele possuía. Porque vinha, logo que havia colheita, chegava ali os seus inimigos e roubavam tudo. Tudo que a terra tinha dado, havia ali um roubo. Eles roubavam e deixavam o povo de Israel em miséria. Capítulo 6, o versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
Tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-na sobre esta lenha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Veja que eles estavam ali fugindo. Gideão estava amedrontado, porque tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. E ele estava ali tentando segurar um bocado daquele resultado. Estava malhando o trigo para que sobrasse um pouco de farinha. E aparece a ele um anjo. Ele fala que ele vai livrar Israel. O anjo simplesmente lhe deu uma palavra. E ele diz: ah, Senhor, eu sou pobre, eu sou menor, eu não tenho nada para conseguir fazer isso. Mas ele faz algo muito importante. Gideão pede para que o anjo espere, que daria a ele um presente. E ele vai, prepara ali um cabrito, prepara pães e traz um caldo e leva para oferecer ao anjo que estava ali. Aquela pessoa em anjo que estava ali falando com ele. E aquele anjo recebe o presente que ele entrega. Aquilo que ele entregou. E o anjo faz algo que muitas vezes nós não entendemos. O anjo, ele não toma para si aquilo, mas com a ponta do seu cajado, ele faz um holocausto a Deus. Todo aquele presente se consome no fogo em adoração a Deus. Tudo que nós podemos ofertar a Deus tem que subir um cheiro suave, tem que subir com alegria. Se vamos prestar um culto a Deus, temos que dar o nosso melhor culto. Temos que nos preparar para o melhor. Gideão, ele fala ao anjo: olha, espera, porque eu vou lhe trazer um presente. Se você realmente é de Deus, eu vou lhe trazer um presente. E quando ele recebe, o anjo recebe aquele presente, ele não fica para si, mas ele traz fogo àquele altar e tudo sobe como holocausto a Deus. Tudo sobe como um cheiro suave a Deus. A esperança de uma mudança. O que tinha Gideão? Não tinha força, não tinha uma grande família, mas ele tinha uma esperança de poder preservar os seus resultados. E ele traz a oferta, ele traz um presente. Quando nós queremos uma mudança, nós precisamos entregar algo. Precisamos dar algo. Precisamos nos liberar de algo. A oferta de Gideão. As primeiras barreiras que precisamos vencer é a barreira do medo. Temos que vencer essa barreira do medo. Gideão estava amedrontado. E quantas vezes nós estamos amedrontados? As fortalezas que criamos nos impedem de mudar. É quase impossível ver a grandiosidade em dar. Porque nós temos uma dificuldade em dar. Porque nós não entendemos a grandiosidade que existe em dar, em entregar. Nós crescemos com a mentalidade que nós somos incapazes.
Eu não tenho nada. O que eu vou dar? O que eu vou entregar? Somos fracos. Sou vítima de tantas coisas. Sou vítima. Na realidade, eu sou injustiçado, eu não tenho. E esse era o pensamento de Gideão. Olha, a minha família é mais pobre, eu sou o menor. Se a minha família é pobre, eu ainda sou o menor da minha família. Veja que Deus não pergunta isso para ele. Mas era uma barreira que ele tinha. Era um impedimento que ele tinha. E porque o inimigo vinha vindo contra eles e derrotando eles? Exatamente porque não havia mais um culto a Deus. Eles estavam adorando deuses estranhos. Estavam buscando proteção em deuses estranhos. Por isso o anjo chega lembrando, o profeta chega lembrando que Deus tinha tirado eles lá do Egito. E Deus era poderoso para mudar aquela situação. Essa mentalidade de medo, de incapacidade, ela é uma barreira dentro de nós. Olha, faça um propósito com Deus. Faça uma aliança. Ah, mas eu não tenho nada. Eu não possuo. Olha, se você quer amor, dá amor. Tudo que você quer, planta uma semente. Aquilo que você está buscando, planta uma semente. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós pensamos, não, mas eu não tenho. Deus, Ele não se agrada de um povo que não confia na sua bênção. Um dos grandes problemas nos dias de Gideão é que o povo não confiava na sua bênção. Não confiava na sua proteção. E tudo que eles sabiam que eles eram pobres. Tudo que eles sabiam que ele era o menor. E quando nós não reconhecemos Deus na nossa vida, nós não somos abençoados. Deus não perguntou se nós merecíamos sermos presenteados com seu filho. Ele olhou e entregou. Ele deu o seu único filho. Ele poderia pensar, não, mas só tenho esse filho. Eu posso dar milhares de anjos. Mas Deus deu o seu melhor. Então Deus estabelece um padrão. Quando nós vamos entregar algo para Deus, precisa ser o nosso melhor. Deus estabelece o padrão que Ele quer que nós venhamos seguir. Por isso, Ele deu o seu único filho, unigênito. Para quê? Para que pudesse levantar muitos irmãos como Ele. O que Deus espera? Que nós sejamos filhos como Cristo, como nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos obedientes. Que nós venhamos sempre buscar a Deus, sempre crer na sua palavra, estarmos confiantes nele. Por isso Jesus, quando ele se deparava com uma dificuldade, ele começava a sua oração agradecendo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Nós temos que ter a certeza que Deus sempre nos ouve. Ele sempre nos dará uma resposta positiva para aquilo que nós estamos buscando. Mas se nós não confiamos que Ele está cuidando da nossa vida, que Ele está preparando melhor, como nós vamos orar desse jeito? O nosso padrão precisa ser mudado. Nós precisamos ter o padrão de Cristo. Por isso é muito importante estudarmos a vida de Cristo, como Cristo orava. Por isso os discípulos chegam para Jesus e pedem exatamente assim, nos ensine a orar. Porque os discípulos viam como Jesus orava, como ele falava com o Pai. Então ele é um exemplo para nós. Se nós quisermos vencer as dificuldades da vida, nós temos que olhar para Jesus. Olhando para Ele, autor e consumador da fé. Precisamos crescer na nossa fé, temos que olhar para Jesus. Se não olharmos para Jesus, não tivermos Ele como um exemplo, nós não saberemos orar, não saberemos agradecer. Em todas as dificuldades, nós teremos sempre o quê? Uma mentalidade
de incapazes, eu não tenho, eu sou fraco, eu sou uma vítima. Não. Em Deus eu tudo posso, que Deus me fortalece. Eu tenho um padrão com Deus, e é isso que eu preciso buscar. O povo de Israel, eles saem para ver a terra prometida. A terra estava prometida, era a terra que eles iriam conquistar. Deus vem dando sinais a ele. Em cada lugar que eles passavam, Deus dava sinais. Mas eles tomam a decisão de espiar a terra. E 10 deles voltam desanimando o povo. Porque o padrão deles não era o mesmo padrão de Moisés. Não era o mesmo padrão de Josué. Não era o mesmo padrão de Caleb. Eles tinham um pensamento de derrota, uma mentalidade de derrota. Olha, nós somos pequenos. Eles vão nos esmagar, eles vão nos destruir. Mas eles não tinham visto a bênção de Deus. Por aí, nós temos que entender as barreiras que nós temos que derrubar. A barreira da incredulidade, a barreira da dúvida. Temos que confiar em Deus. Se Deus nos ajudou ontem, vai nos ajudar hoje. E vai nos ajudar amanhã. Se Deus, Ele está no controle de todas as coisas, não temas o dia de amanhã. Você tem medo do amanhã? Eu sempre digo não, porque Deus já está no amanhã. Ele já está lá. Deus, Ele é atemporal, Ele não é preso ao tempo, como nós somos. Então Deus já sabe o amanhã, Deus já sabe tudo. Então esse povo, eles desenvolvem essa mentalidade de fracassados. Foi Deus que deu a eles? Não, vai desenvolvendo, porque começam a ministrar a si mesmo. Eu não tenho nada, somos fracos, somos vítimas, eles nos veem como gafanhotos, e era tudo resultado da sua mentalidade. Por isso, Deus nos dá um padrão. E qual é o padrão? Seu filho. Com quem nós devemos nos parecer? Com o nosso irmão. Com que nós vamos nos direcionar? Como nós vamos direcionar? Lendo, conhecendo a vida de Cristo, como Cristo agia, como Jesus agia, mesmo como homem na terra, como Ele fazia, como Ele respondia. Então nosso padrão é Cristo, autor e consumador da fé. Esse povo então, eles tinham uma mentalidade de que eles não conquistariam aquilo que Deus tinha prometido. Deus tinha dado ordens que eles iriam entrar na terra, estavam muito próximo. Eles fazem agora, levantam 12 espias e vão lá e voltam, trazendo ao povo uma mentalidade de derrota. Olha, não devemos ir, vamos esquecer isso, é melhor voltar para o Egito e morrer no Egito, é melhor desistir. E com isso Deus, Ele se irrita com esse povo. Ele se irrita e diz que nenhum deles iriam conquistar. Nenhum deles entrariam na terra prometida. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, 1º capítulo. Versículo 37 diz assim: também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Veja o mal que trouxeram até a vida de Moisés. Mesmo você, Moisés, não vai entrar. Porque você foi levantado para ser um padrão. E você permitiu que esse padrão, essa mentalidade de derrota, entrasse no coração desse povo. Versículo 38 diz, Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará e fortalecerá, e fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes, por presas serão, e vossos filhos que hoje não conhecem, nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles darei, e a eles a possuirão.
Deus, Ele troca toda aquela geração e diz: olha, nenhum de vocês entrará. Mas os seus filhos, que não conhecem nem o bem e o mal, eu vou fazer eles entrarem. Porque Deus iria criar um outro padrão. E qual era o padrão agora? Através de Josué. Josué se torna um grande conquistador. Josué, ele não questiona em nenhum momento Deus. Se Deus disse que iria vencer, ele ia avante. Então nós temos que ter esse padrão. Nós temos que desenvolver um padrão. Se Deus é por nós, quem poderá se levantar contra nós? Se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Essa é a palavra que Paulo escreve aos Romanos. Se Deus é por nós, quem poderá se levantar contra nós? Quem poderá nos impedir? Quem poderá dizer que nós não vamos conquistar? Então, o padrão de Deus traz ao nosso coração um padrão de conquistas. E nós temos que aprender a tudo honrar a Deus, entregar a Deus, confiar em Deus, não ter medo de nada. Quanto mais você abençoa, quanto mais você dá palavras de vitória, mais vitórias acontecem na sua vida. Mas se você começa a declarar derrota, as derrotas passam a ser o seu padrão. Então, a mentalidade de derrota precisa ser extirpada do nosso meio. Precisamos buscar em Deus essa fortaleza. Precisamos buscar em Deus esta confiança. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, dizendo: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós, se Deus é por nós? É uma mentalidade que nós temos que desenvolver. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Se Deus entregou seu próprio filho, será que há algo que Deus vai negar para você? Será que há algo que Deus não pode te dar? Será que há alguma coisa que Deus não pode fazer? Será que Deus vai falar: não, você não merece isso? Você não pode ter isso? Se Ele não negou aquilo que Ele tinha de mais sagrado, aquilo que Ele tinha de mais precioso, aquilo que você pede, Ele não vai te entregar? Para chegarmos a Deus, temos que desenvolver uma mentalidade de conquistas, de bênção. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu tudo posso. Quem é que nos condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem é que está intercedendo por nós? O nosso Cristo. Ele intercede por nós. Ele quer a nossa vitória. Ele quer as nossas conquistas. Tudo aquilo que você pedir, Ele está pronto a te entregar. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nada que Ele não possa te entregar. Um dia Davi estava fugindo ainda, não tinha sido consagrado rei, estava ali com seus valentes, e estava em meio a uma guerra. Mas no momento de pausa, ele fala algo alto, ele pensa alto. Não é que ele pediu. Sabe aquele momento que você pensa alto? E ele pensou alto perto de seus soldados, perto de 3 valentes. E ele diz assim: ah, quem me dera beber da água de Belém. Que saudades que eu tenho das águas de Belém. Quem me dera eu pudesse estar lá no poços de Belém e beber daquela água. Quem me dera. Ele pensou alto. Veja
2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 em diante. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 chefes desceram, e no tempo da seca foram a Davi, à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte, e as guarnições dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Eles trouxeram a Davi, eles foram buscar esta água, e eles voltam ali com um cantil, e dão para Davi: olha, Davi, fomos buscar um presente para você. Você deseja tanto a água das cisternas de Belém? Nós fomos lá, nós passamos pelo meio do arraial dos filisteus. Esses homens colocaram a sua vida em risco para trazer um presente a Davi. E trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor. Ele não quis beber. Aqueles homens poderiam pensar: puxa vida, fizemos tanto esforço para trazer para Davi, para que ele bebesse a água, que ele matasse esse desejo dele, nós o quisemos agradar. Mas Davi tinha alguém para honrar: Deus. Ele derrama em libação ao Senhor, em honra a Deus. E ele disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça, beberia eu o sangue dos meus homens, que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Davi reconheceu que aqueles homens deram o seu melhor. E ele, recebendo aquele melhor, ele entrega a Deus. Tudo que chegar na tua mão, que for o melhor, entrega a Deus. Honra a Deus. Ah, mas vai faltar. E não estou falando só na área financeira, em todas as áreas. Todas as áreas. Tudo que chegar de melhor, honra a Deus. Honra a Deus. Davi, ele faz um ato de honrar a Deus. Não, jamais eu beberia esta água. Eu não sou digno de beber esta água. Esses 3 homens, eles colocaram a sua vida em risco para me agradar. E Davi reconhece Deus como soberano. Deus é merecedor do melhor. Diga: desenvolvendo um padrão do reino de Deus. Nós temos que desenvolver esse padrão do reino de Deus. Tirar os obstáculos, tirar o medo, seja em qualquer área. O amor. Você quer receber amor? Dá amor. Entrega amor. Ah, eu tenho medo de amar. Né? Tem pessoas que têm medo de amar. Nunca vai receber amor, porque você tem medo. Há uma resistência. Eu tenho medo de ofertar. Você nunca será abençoado na área financeira, porque você tem medo. Tudo aquilo que nós temos medo, o inimigo domina. Por que Gideão, ele estava com medo? Porque ele tinha medo de perder. Mas como Gideão quebra o medo? Ofertando ao anjo. Honrando ao anjo. Eu vou buscar um presente. Ele poderia naquele momento pensar: minha família é pobre,
eu sou o menor, mas ele quebra a resistência. E ele diz, espere, não saia até que eu volte, porque eu vou te trazer algo muito especial. Eu quero te trazer um presente. E quando o anjo recebe, ele não era digno daquele presente. E ele entrega em holocausto a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo que Deus te dá, Ele tem muito mais para te dar. Se Deus não negou seu único filho, você acha que Ele vai te negar uma bênção financeira? Você acha que Ele vai te negar uma bênção de relacionamento? Não. O nosso medo se torna uma barreira. Nós temos que derrubar essa muralha do medo. Não tenha medo em nenhuma área. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de amar. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus não teve medo de entregar seu único filho. Olha, vou dar o meu único filho. Será que eu vou ter novos filhos? Será que realmente eles vão entender aquilo que eu estou fazendo? A promessa para Abraão qual era? Eu vou te dar muitos filhos. Abraão só tinha um. E Deus fala assim, me dê seu único filho. Abraão poderia ter encerrado essa história ali. De maneira nenhuma. O meu filho eu não dou. Mas Abraão confiava na promessa. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Confie na promessa. Porque o povo de Israel morreu no deserto? Porque não confiou naquele que prometeu. Se Deus tem promessa na tua vida, confia. Não tenha medo. Se entregue. Faça entregas ao Senhor. Faça votos ao Senhor. Abençoa. Dá graças a Deus. Mateus 25, 23. Abra a tua Bíblia em Mateus 25, 23. Veja o que diz. O que Jesus fala. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fosse fiel no pouco. Tudo que você tem é pouco, diante daquilo que Deus tem para te dar. Ninguém vai superar Deus. Ninguém supera Deus. Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Por mais que eu faça, por mais que eu dê, eu não supero Deus. Mas Deus, algo que Ele faz, é olhar como nós entregamos. Como nós entregamos o nosso louvor, como nós prestamos o nosso culto, como nós reconhecemos Ele na nossa vida, tudo Deus está observando. Por isso, sempre que você vai com a intenção de ofertar algo a Deus, faça o seu melhor. Entregue o seu melhor. Hoje eu vou à igreja e quero prestar um culto a Deus. Vá para entregar o seu melhor. Esquece tudo lá fora. Se concentra só em entregar o seu melhor culto. Em dar o melhor. Em buscar em Deus direcionamento. Em buscar em Deus confiança. E Gideão, depois que termina aquela palavra, ele passa a ser confiante. Ele começa a crer em Deus. Ele começa a experimentar tudo que Deus tinha para dar para ele. Livrar o seu povo, livrar a sua família. O primeiro altar que Gideão levanta é o altar da paz. Quando estamos em guerra, temos que levantar um altar de paz. Quantos querem paz? Levante um altar de paz. Aquilo que você quer, você precisa ofertar. Você crê nessa palavra? Não sei qual é a tua necessidade hoje. Mas tudo que você está precisando, oferte ao Senhor com alegria. Porque Ele tem muito mais para te dar. Desenvolva
um padrão do reino de Deus. Esqueça o padrão humano, aquilo que nós estamos acostumados, mesquinhos, pequenos, sempre nos achando pequeno, incapaz, pobres, endividados. Esse não é o padrão do reino. O padrão do reino é multiplicação. Deus tem muito mais. Deus ama a prosperidade do seu povo. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Deus ama a prosperidade do seu povo. O Senhor quer te prosperar nesta noite. Eu não sei qual é a área que você está necessitado, mas fale com Deus. Peça para que o Senhor tire o medo do teu coração. Eu tenho medo de empobrecer, tenho medo de perder. Tudo aquilo que nós temos medo, o inimigo, ele se torna senhor. Jó, ele tem uma palavra muito importante. Tudo que eu tinha medo, me aconteceu. Tudo que eu receava, me aconteceu. Quando nós temos medo, nós vamos dando legalidade para o inimigo trabalhar. Confia no Senhor. O Senhor, Ele deu o seu único filho. E Ele espera que o seu filho seja o nosso padrão. Que nós venhamos olhar para o seu filho. Justamente da maneira como Ele é. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus, Pai, nos predestinou. Para o quê? Para sermos a imagem do seu Filho. Jesus não é derrotado. Jesus não é coitadinho. Jesus não é vítima. Ele é Rei dos reis. Senhor dos senhores. É igual a Ele que nós nos parecemos. Leão da tribo de Judá. O Senhor nos levante nesta noite. Tira todo medo, toda angústia. Tudo aquilo que não provém de Deus. O medo, angústia, miséria, não é o padrão do Filho. E nós temos que ser padrão do reino de Deus. Sermos iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos, Deus, Ele é Pai. E como Pai, Ele te abençoa. Toma posse das bênçãos de Deus. Toma posse das promessas de Deus. Se há alguma dúvida em teu coração, tire agora. Resista. E comece a declarar, comece a criar na sua mente o padrão de Deus. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Deus. Você pode. Inicie essa semana. Estamos iniciando mais uma semana. Até aqui vencemos. Até aqui Deus tem nos ajudado. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade. Deus está contigo. Não desista, não queira voltar atrás. Não murmure, não se lamente. Não declare derrota. Mas se proponha, nessa semana, ter uma semana de vitórias. Uma semana de conquistas. E tudo aquilo que você pedir, o Pai que está nos céus vos entregará. Creia nessa palavra. É Jesus quem diz isso. Tudo o que você pedir em meu nome, porque Jesus é o padrão. Tudo que você pedir em meu nome, no meu caráter. Nome representa caráter. Muitas vezes nós não temos parte nenhuma com Deus, mas nós queremos usar o nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O nome é caráter. Em meu nome, no meu caráter. Nós temos que ter a formação em Cristo. O mesmo caráter de Cristo. Que o Senhor nesta noite, Ele mude o nosso caráter. Tire a timidez, tire o medo que não provém dEle.
Tira todas as barreiras que nos impedem de avançarmos, de conquistarmos. E possamos tomar posse nas palavras de Deus. Tomar posse naquilo que Ele tem nos prometido. Tomar posse daquilo que Ele tem nos preparado. O Senhor se agrada da prosperidade do seu povo. Senhor, abençoa o teu povo nesta noite, Pai. Senhor, toma ele nas suas mãos. Eu declaro em teu nome, Pai, que essa semana que está se iniciando será uma semana de boas surpresas, uma semana de muita alegria, uma semana que tudo aquilo que eles estão buscando, o Senhor os entregará e os abençoará. Receba a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém.